Irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Nós temos estudado sobre essa diferença toda entre um espírito babilônico e nós vamos começar a perceber o espírito dessa Jerusalém. Nós vimos, irmãos, até aqui, enquanto você abre, nós vimos que há dois tipos de pessoas que estão no mundo. Um é um tipo de gente que é rebelado contra a vontade de Deus. Um é um tipo de gente que não quer saber de Deus de uma forma deliberada. É um tipo de gente que, mesmo conhecendo e sabendo quem Deus é, se dispõe no seu coração se rebelar contra Deus. E esse é o espírito que vem lá de Nimrod, falando sobre essa matriz que vai dar origem à Babilônia, a Babel, que vai constituir o Egito, e nós vimos todas aquelas divindades que os homens foram criando para tentar explicar o mundo e tentar justificar a si mesmo. Nós vimos que quando nós tiramos Deus da figura absoluta, na verdade os homens vão criar deuses para si, segundo as suas conveniências, e vão chamar de Deus Lua, vão chamar de Deus Sol, Deus isso, Deus aquilo, mas tudo isso como fruto das suas projeções estomacais, ou seja, frutos das suas carências e de uma forma a se colocar em rebelião contra a vontade de Deus para que as suas carências sejam supridas. Ou seja, quem é Nimrod? Nimrod é aquela figura de uma pessoa que está tentando, tem como projeto de vida, tem como ideal de vida, se estabelecer nessa terra, colocar o seu nome como famoso, colocar o seu nome acima de todas as coisas que estão nomeadas por Deus. Quem é Nimrod? Nimrod é aquele que não leva em consideração o nome pelo qual Deus o chamou. Deus nos deu um nome. Todos nós aqui temos um nome dado por Deus. E o nosso nome não é esse que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. O nosso nome que nós recebemos é uma virtude que manifesta das formas de quem Deus é. Ou seja, todos nós aqui temos um nome pelo qual expressamos quem Deus é. Gênesis vai dizer para nós que Deus criou o homem para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, o ser humano carrega a semelhança de Deus. O ser humano tem um nome que está lá dentro dele e que foi dado por Deus para ele manifestar as virtudes de Deus. Por isso, 2 Pedro capítulo 2, 9, vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, a fim de manifestarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o seu reino da maravilhosa luz. Ou seja, Deus nos deu um nome, e esse nome diz respeito à missão, o propósito e a vocação pela qual nós nos movemos na terra. Quem é Nimrod? Nimrod é aquele que se rebela e tenta colocar o seu próprio nome, não o nome que Deus deu a ele, como famoso. Entende? É gente que está tentando se estabelecer nessa vida, sem levar em consideração o chamado que Deus deu para ele. Ou seja, que chamado? Esse chamado é por meio desse nome. Nimrod, então, prefigura essa questão toda. Mas, e aí nós vamos ver que todo esse espírito babilônico vai estar gerando em torno da religião e comércio.
Ou seja, religião e comércio vão trabalhando junto, lado a lado, um em serviço do outro. Por exemplo, irmão, o que vai decidir essa eleição? Fala para mim, irmão. Tem duas coisas que vão decidir essa eleição esse ano. Uma é o quê? Fala aí, irmão. Comércio. Nós estamos desesperados porque o Brasil está quebrado, não é? Estamos passando por uma crise econômica. Mas qual é outra coisa, irmãos, que vai decidir a religião? Ah, já até falei, né? Qual é a outra coisa que vai decidir a eleição esse ano, irmão? A religião. Até a pessoa que se declarou ateu foi lá na igreja para tomar a hóstia. Foi ou não foi, irmão? Entendeu? E os outros lá, que eu sou a favor da família, que não sei o que e tal, tá igual a mulher samaritana. Tem 3 mulheres, e essa que tem nasceu, mas é a favor da família. Enfim, o que a gente está dizendo é que religião e comércio, no espírito babilônico, decidem as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Entendeu, irmão? Religião e comércio vão decidindo dentro do espírito da Babel. Nós estamos falando de um texto, irmão, que tem mais de 5.000 anos. Ele é atual ou não é, irmão? Continua ou não continua aí fazendo gente ser eleita e gente não ser eleita? Continua ou não continua trazendo falsas esperanças para o ser humano? Porque se acredita mesmo que tudo vai ficar assim, lindo, maravilhoso, depois de 1º de janeiro? Você acredita mesmo assim, que agora você vai ver que vai mudar? Você acredita, irmão? Não é assim, irmão. Não é assim. Não é assim. Então, esse é um espírito babilônico. Mas existe um espírito de gente que está caminhando para essa Jerusalém. E que essa Jerusalém não é uma Jerusalém geográfica. Essa Jerusalém não é uma Jerusalém lugar o quê? Essa Jerusalém é um lugar quem? Essa Jerusalém é um estado, é um tipo de gente que vai se tornando, à medida que vai conhecendo a Deus, dia após dia, semelhantes a Deus. E esse é o chamado que Deus faz para o homem em Gênesis. Porque Deus lá, por meio de Moisés, vai dizer para esse pessoal que está saindo do cativeiro egípcio. Você precisa lembrar que esse texto está sendo escrito para gente que está saindo do cativeiro, de gente que tem mente escrava, de gente que, embora está sendo libertado por Deus, mas ainda continua a pensar como escravo. Como escravo. E esquecendo que esse homem que foi criado por Deus está como coroa da criação, que é um privilégio imenso para ele. No entanto, esse homem que foi criado por Deus está lá para ser uma imagem, conforme a semelhança de quem Deus é. Então, em Abraão, Deus começa a ser clarificado. E nesse chamado de Deus a Abraão, nós começamos a compreender o que significa ser imagem e semelhança desse Deus invisível. Vamos ler lá? Gênesis 12, verso 1 diz: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Qual o nome? O nome Abrão. Irmão? Qual era o nome que Abrão tinha na eternidade? Abrão? Não. O
o nome que Abrão tinha na eternidade não era Abrão. O nome que Abrão tinha na eternidade era Abraão. Por quê? Porque o nome que nós recebemos na eternidade expressa quem, gente? Quem expressa? Nosso pai e nossa mãe? As interferências do nosso pai e nossa mãe? Não. O nome que nós recebemos na eternidade expressa o Deus eterno que nos nomeou. De modo que nome não é algo que faz diferenciação entre Roberto e Gilberto, entre Antônio e José. Não, nome é aquilo que vai expressar uma vocação, uma maneira de expressar e manifestar e concretizar e visualizar quem Deus é. Então, vou tornar o seu nome famoso. Abrão? Não. Mas sim? Abraão. Abraão. E o texto continua: abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos dar agora um salto ornamental no texto e vamos lá para o capítulo 13. Lá no capítulo 13, você sabe muito bem que Abraão saiu, passou a caminhar, passou a seguir, e ele e seu sobrinho Ló, e os dois prosperaram bastante. Os dois enriqueceram bastante. Nessa caminhada de seguir a Deus, eles melhoraram muito de vida. E lá no versículo 5, diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Versículo 6. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuía tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos o quê? Irmãos. E aí você sabe o que aconteceu, o que acontece? Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão dá oportunidade para o Ló escolher a melhor terra. Abraão dá oportunidade para Ló escolher a melhor terra. E aí Ló escolhe e Abraão segue seu caminho. Vamos dar agora um outro salto ornamental no capítulo 14. Lá no capítulo 14 vai acontecer uma guerra, porque Ló vai parar lá perto de Sodoma e Gomorra, vai parar lá em Sodoma e Gomorra, e aí existe uma guerra de 5 reis contra 4, de maneira que os 5 reis invadem o outro reino, ganha e leva inclusive Ló, seus filhos, tudo prisioneiro. Quando Abraão ouviu isso, ele fez o seguinte, verso número 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os seus bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados. Não para estender as mãos e o pessoal passar no meio dando dízimo, mas vamos lá. Nascidos em sua casa. E saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres
e os restantes dos prisioneiros. Amém? Hoje eu não quero, assim, trazer uma mensagem tal, de uma forma mais elaborada. Eu quero trabalhar alguns conceitos para a gente ir entendendo. Eu queria que você participasse comigo, porque está friozinho, você está assim, meio assim, o frio naturalmente já deixa a gente com a pressão meio baixa, e aí a gente fica assim, meio borocochô. Então vamos dar uma circulada no sangue, em nome de Jesus. Vamos passar aí, por gentileza, aí, ó. Vamos lá. Eu queria trazer alguns conceitos, por quê? Porque nós estamos falando agora dessa direção que Abraão está seguindo, que é Jerusalém, se transformar em Jerusalém. E porque lá em Jerusalém, nós vamos entender que Jerusalém é constituído de filho de Deus. E você precisa lembrar muito bem, irmãos, que esse povo, para quem Gênesis foi escrito por um grupo de pessoas que estão saindo do cativeiro, mas que ainda pensam como os escravos. Vamos lá. Quem é o diabo, irmãos? O diabo é aquele ser que nos ensina a tirar proveito das situações. O diabo não é aquele ser que vai te levar, irmãos, a fazer coisa ruim, a fazer maldade, a praticar aquilo que é perversidade, como nós classificamos assim. Na verdade, irmãos, o diabo ele vai sempre trabalhar no sentido de fazer com que a gente tire proveitos das situações, de que você não dê um tiro ao ermo. Ou seja, por que o diabo se transformou em diabo? Na verdade, o diabo se transformou em diabo porque entrou no seu coração comércio, entrou no seu coração iniquidade. Ele era um ser muito belo, um ser muito competente. A Bíblia vai dizer que ele era sinete da perfeição, ele era o top dos tops, ele é a versão 2019, primeiro semestre, com airbag duplo, o carro quase é a Ferrari lá do você sabe quem que apareceu aí rodando no Zap, a Ferrari dourada. Era a Ferrari daquele tipo, daquele nível. E ele falou assim, pô, cara, não é possível esses serezinhos, menor do que a gente, porque você sabe muito bem, irmãos, que nós somos menores do que os anjos. Nós somos menores, inclusive, em formosura. Nós somos menores do que poder, inclusive Jesus. Jesus era menor do que os anjos, em poder. Em poder. Jesus, em relação a poder, ele era menor do que o diabo. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém, irmão? Em termos de poder, a Bíblia diz que Jesus foi feito pouco menor do que os anjos, enquanto homem, enquanto forma humana, Jesus era menor do que, inclusive, o diabo. Por quê? Porque, irmãos, um filho não precisa de poder para manobrar um escravo. Um filho precisa de conhecimento e da autoridade do pai para manobrar um servo, para manobrar um escravo. Pode ser desse tamaninho. Pode ser desse tamaninho, irmão. Quem lida com o processo hierárquico sabe muito bem. Às vezes tem uns caras lá no serviço, cara desse tamanho, cara. Vontade de dar uma pipa na orelha dele. Mas o cara, patente alta, bigode grosso, o cara fala e você tem que cumprir. Não é? Porque a questão não é, irmão, poder. A questão é autoridade. Autoridade. Então o diabo, ele se transformou no diabo, porque ele começou, não é possível essa turma pequenininha, mais fraca do que a gente, poder ser imagem e semelhança do Altíssimo, e nós não. E nós não. Por isso, irmãos, Satanás, ele transformou a atividade dele em garantidora do direito. Satanás transforma tudo aquilo que ele faz num meio de garantir direito. Por isso ele é um diabo.
Por exemplo, irmãos, quem trabalha para ter o direito de comer, quem trabalha para ter o direito de se vestir, quem trabalha para poder ter o direito de comer mais um bife, ainda é o que, irmãos? Um escravo. Ainda é um escravo. A mente dele ainda é escrava. Porque o que define um trabalho escravo? Trabalho escravo é aquele que o cara trabalha para comer, beber, vestir e morar. Quem trabalha para ter direito a comer, beber, vestir e morar, ainda está pensando como um escravo. Ainda pensa como um escravo. Da onde vem a nossa ansiedade, irmãos? O que rege a nossa ansiedade? A nossa ansiedade vem dessa iniciativa que eu tenho que trabalhar para poder comer, beber, me vestir e ter onde morar. Quem tem isso como fonte deslocadora da sua vida, ainda pensa como um escravo. Porque trabalhar é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Por quê, irmãos? Porque todo trabalhador, ele é um crente, tal como o diabo. Nós falamos aqui de manhã. Todo trabalhador, todo cara que, entre aspas, trabalhador, na verdade ele é um serviçal, porque o trabalhador é totalmente diferente disso. Todo cara que é serviçal, ele é um crente. Por exemplo, todos nós que saímos e fazemos lá um contrato com o empregador, nós acreditamos que depois que eu trabalhar um mês, eu tenho o direito de receber um salário. De tal maneira que depois que eu trabalhei, agora eu me torno credor do meu patrão. Não é assim, irmãos? Só que você faz isso por fé. Você faz isso por crença. Porque você acredita que no final de 30 dias o seu patrão vai o quê? Te pagar. Agora você sabe se ele vai te dar uma pernada? Você sabe realmente se ele está falido e vai pegar aquele seu trabalho, o fruto do seu trabalho no final do mês e vai fugir? Você sabe se ele tem lá umas amantes e ele vai ser assassinado e vai acontecer alguma coisa e você vai ficar sem pagamento? Você sabe? Você não sabe, você não tem essa certeza, mas você crê. Então todo serviçal é um crente, tal qual o diabo crê, irmão? O diabo é um crente? É. Crê tu que Deus existe? Tiago faz assim para tu. Até os demônios creem. Até os demônios creem. Então, toda a forma diabólica que vai levar a gente para as relações de trabalho é para a gente acreditar no direito, ao invés de revelar a fé que vai nos levar para uma prática da justiça. Justiça. Passa aí por gentileza. O diabo coloca em Gênesis, vamos ler por gentileza, irmão. Pode ler, por favor. O que o diabo disse para Eva lá no jardim? Não. Deus sabe que no dia em que você comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus está onde? Deus está depois da sua atividade. Se você fizer uma atividade, Deus estará lá. Mas primeiro você tem que fazer uma coisa, para depois que você fizer essa coisa, aí Deus vem e te abençoa. Entendeu, irmão?
Primeiro você tem que fazer um sacrifício, você vai lá dar um dízimo, você canta louvor, você sobe um monte, você jejua, você faz um montão de coisa. Depois que você fizer, aí Deus vem e te abençoa. De modo, irmãos, que vir à igreja é um meio para Deus me abençoar, e não uma tradução da minha convicção. Por que eu venho à igreja, irmãos? Não é para Deus me abençoar. É porque eu sou abençoado e estou aqui para abençoar meus irmãos. Amém, irmãos? Não venho aqui cantar música para Deus, para ver se Deus se sensibiliza com aquilo que eu estou fazendo para Ele. Pelo contrário, eu vim aqui expressar a minha gratidão, meu louvor, em forma de manifestação de amor e carinho nesse encontro com meus irmãos. Eu não dizimo, eu não oferto para Deus me abençoar no final. Eu dizimo, eu oferto porque eu sou parte de uma família, onde eu tenho responsabilidades com ela. Você está entendendo, irmão? O diabo vai invertendo isso na cabeça da gente, e a gente vai achando que a gente tem que fazer coisas para depois, no final, Deus abençoar. A gente toma a decisão e vai lá, faz um jejum, a gente vai lá, faz uma oração forte, a gente clama, a gente chora e tudo na presença de Deus, para pedir agora, Senhor, vem e abençoa. Não é assim, irmãos. Isso tem um nome. Qual o nome, irmãos? Ensino de tudo aquilo que diz para você. Se você orar, Deus vai te abençoar. Se você ler a Bíblia, Deus vai te abençoar. Se você dizimar, Deus vai te abençoar. Se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer aquilo outro, se você guardar o seu corpo, se você fizer aquilo, tudo isso que a gente fala, dizendo que depois disso Deus vai te abençoar, isso é ensino de demônios, irmãos. Porque está colocando Deus numa expectativa e não Deus numa perspectiva. Abraão sai da sua terra numa perspectiva de ter ouvido a voz de Deus, e agora ele será guiado por essa voz de Deus. Abraão não sai numa expectativa, Abraão sai numa certeza. Qual certeza? Eu te abençoarei, eu farei grande o teu nome. Fica tranquilo que eu estou nesse negócio. Está entendendo, irmão? Não é alguém que tem uma esperança que será abençoado por Deus. É alguém que tem uma certeza de que ouviu uma voz e essa voz agora o guia. E ele vai para a vida para ser uma bênção. Para ser uma bênção. Passa aí por gentileza, irmão. Leiam por gentileza ali, irmãos, por favor. Posso ouvir um amém, irmão? Amém, irmão? Porque o cara que sai de casa pensando no final do mês receber um salário, ainda está pensando como um escravo. A mente dele ainda é diabólica. Não é isso, ele não vai se concentrar na prática da justiça. Ele só vai ver a vida com a busca do direito. Fé é você saber que Deus já te abençoou e você vai trabalhar o mês inteiro não em função de um salário, mas em função de abençoar as pessoas com quem você trabalha. Você foi plantado lá naquele lugar para isso, irmão. Amém, irmão? Por isso Deus chama Abraão e fala: sai desse espírito babilônico. Sai dessa Babel, porque o que tem no capítulo 11? No capítulo 11 tem a construção da torre de Babel, de gente que está pensando na vida a partir do seu estômago. Você está entendendo isso, irmão? Você não vai para o seu ambiente de trabalho para trazer um salário no final do mês. Você vai para o seu ambiente de trabalho
para encontrar com as pessoas. Mas pastor, e como é que fica então? É comer e beber. Passa aí, por favor, vamos lá. Jesus contou uma historinha. Sobre o que, irmão? Sobre essa pergunta? Sobre o passarinho e o lírios. O que Jesus disse para os discípulos? Olha os passarinhos. Você acha que os passarinhos ficam assim? Eu tenho que comer hoje. Meu Deus, será que vai ter comida para mim? Você já viu algum passarinho morrendo de ansiedade? Só quando você prende ele lá. Mas você já viu o passarinho? Ele vai para a vida. Por quê? Porque ele sabe que tudo aquilo que é necessário, o Pai já nos deu. Aí ele, não, você não está contente com isso, não, então eu vou te mostrar os lírios do campo. Aí ele mostra, está vendo o lírio do campo? Não trabalha, não faz nada, mas ainda assim o Pai cuida deles. Cuida deles. Por quê, irmãos? Porque quem vai para o serviço, porque isso não é trabalho, isso é uma ofensa a palavra para trabalho. Quem vai para o serviço para poder comprar sua liberdade? Não, porque agora eu estou bem empregado, eu vou comprar o meu carro. E aí eu vou estar livre de depender de carona de ninguém. Agora eu vou ter as minhas coisas. Agora eu vou ter... Quem pensa em comprar a liberdade, irmão? Fala para mim, irmão. Só um escravo pensa em comprar a liberdade. Não está entendendo o porquê ele está lá, porquê ele está no comércio, porquê ele está trabalhando, irmãos. Está entendendo, irmão? Está entendendo? E nesses processos todos de encontro, mas pastor, aí, não estou falando que você não pode prosperar, não estou falando isso, porque o próprio Abraão era o quê? Abraão era rico, gente. Abraão era muito bem sucedido financeiramente. Mas o foco da vida não passou a ser esse. Porque quando você coloca como foco da vida ser bem sucedido, é porque você entende que quando você não tem as coisas, você é mal sucedido. Quem pensa que quando não tem as coisas é mal sucedido, é um escravo. E aí ele está tentando a vida toda comprar uma liberdade. Comprar uma liberdade. Aí a mente escrava trata tudo com juízo de quê, irmãos? Mérito. Ele trata a esposa dele bem para quê, irmão? Para quê, irmão? Ter direito de ser bem tratado. Trata bem o esposo dele para quê, irmão? Para ter direito, ser bem tratado. Trata o vizinho dele bem para quê? Para ele ter o direito de ser bem tratado. E se ele não for bem tratado conforme ele tratou, fica aborrecido, zangado, dá patada também, é grosso, é estúpido também. Por quê? Porque ele não faz pela convicção de quem ele é em Deus. Ele não faz porque ele sabe que foi chamado para manifestar a virtude desse Pai amoroso. Ele faz na expectativa de ser correspondido no seu bem tratar. Aí, irmão, lascou tudo. Por isso vem as brigas. Por isso a gente briga dentro do casamento. Você tem que ver meu lado, faço tudo para você, lavo, cozinho, passo, e você não me valoriza? Já ouviu essa história em algum lugar, irmão? Você não me valoriza? E aí o cara, não, você tem que ver, eu saio tal hora de madrugada, eu vou, e na hora aqui de ver os gols da rodada, você quer falar comigo? Logo agora você quer falar de problema com as crianças? Porque, irmãos, Jesus vai contar uma historinha sobre um servo inútil. E para resumir a historinha por cada hora, Jesus conta o seguinte, meu irmão. Tudo que você faz, que é puro fruto da sua obrigação, te torna um inútil. Tudo que você faz, que é puro fruto da sua obrigação, te torna um inútil. Quer ver? O cara
trabalhou o dia inteiro, suou e tal, ralou. Quando chega em casa, ele quer quase um tapete vermelho para ele. Dona Maria chega, fala assim, ó, vem cá, deu problema aí com as crianças, deu problema não sei aonde, deu problema não sei o quê. Aí esse servo inútil, porque fez o que era obrigação, qual era a obrigação dele? Sair de casa, trabalhar realmente, sai de casa, trabalha. Aí ele agora quer que Dona Maria coloque um tapete vermelho para ele e entenda que ele tem que ter um momento dele lá, ficar lá assim, ó, para ele mexer no cartola. Mulheres, você vai aceitar um troço desse? Fala sério, irmã. Você vai aceitar um negócio desse? Você não vai chamar assim, ô servo inútil? Você não vai chamar o servo inútil? Você acha que tu cumpriu a tua obrigação, você está desobrigado de dentro de casa, agora você pode parar, meu irmão, pode parar. Pode ir além da sua obrigação. Está entendendo, irmão? Pode ir além da sua obrigação. Passa aí para a gente fechar por cada hora. Irmãos, a última coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: Jesus não culpou os políticos da sua época. Jesus não culpou os políticos da sua época. Se Jesus tivesse vindo aqui hoje, eleição 2019, Jesus não estaria do lado daqueles que estão usando a igreja para dizer assim, a culpa é deles, ou daqueles. Jesus não estaria. Com quem Jesus teve mais embate, irmãos? Com quem Jesus teve mais embate, irmãos? Jesus foi na casa de Pilatos brigar com Pilatos? Foi lá, irmão? Não. Com quem Jesus teve mais embate? Fala para mim, irmão. Com os religiosos. Com aqueles que conheciam a verdade, mas não viviam essa verdade. Porque não é pelo sistema político que vai se mudar nada. Porque a gente pode criar um sistema anti-escravagista, mas se aqui dentro isso não for modificado, a gente cumpre a lei anti-escravagista, mas o espírito continua escravagista. E na primeira brecha que eu tiver na lei, eu manifesto a mentalidade escrava. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Paulo, quando mandou Onésimo, o escravo fugitivo, de volta para Filemão, sabe como é que Paulo libertou tanto Filemão quanto Onésimo? Ele liberta Onésimo mandando de volta, vai voltar lá para o seu dono, porque você é um escravo, vai voltar para o seu dono. E Onésimo tem que voltar. E a pena para um escravo fugitivo era a morte. E Paulo faz Onésimo voltar. Você não se converteu, você não é de Deus? Então vai lá, rapaz. Você não vai ficar pensando como escravo fugindo, não. Você vai lá encarar esse problema. E Onésimo vai. Mas Filemão era crente. Sabe como é que Paulo liberta a mentalidade escravagista de Filemão? Porque Filemão também era um escravo, sendo senhor de escravo. Filemão, trate como co-herdeiro da mesma graça que você tem, porque ele é seu irmão. Porque ele é seu irmão. Trate como herdeiro da mesma graça, porque ele é seu irmão. Você entende, irmão? Isso que faz Abraão sair. O que faz Abraão brigar, arrumar essa briga toda contra lá 5 reis, colocar todos os seus bens em risco? O que faz
O que faz Abraão colocar toda a sua riqueza em jogo? Porque ele foi lá buscar um irmão. Ele foi lá buscar alguém que Deus tinha dito para ele: ele é teu irmão, ele está debaixo do seu cuidado. Abraão podia muito bem dizer o seguinte: ele saiu, ele que escolheu aquela terra, inclusive aquela terra na época era até melhor, ele que quis ir. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas Abraão não faz isso. Porque quem está no caminho da Jerusalém celestial assume responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, mesmo que a culpa daquela problemática toda não seja dele, mas ele vai lá, porque ele se vê responsável pelos irmãos. Porque aquele que não se vê responsável pelos seus irmãos, ainda é regido pelo mesmo espírito de Caim. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Ainda é regido pelo mesmo espírito de Nirode. Quero preservar a minha vida, eu vou colocar todos os meus bens, todos os meus recursos, para eu poder libertar o meu irmão. Eu não vou fazer isso. Meu querido irmão, queria convidar você a se colocar em pé, e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos cantar de novo aquela música, porque você pode sair daqui, mas regidos por esse espírito babilônico, onde o seu nome vai ser famoso, onde você vai ser aquele cara, figura de sucesso. Ou você pode não ter essa figura de sucesso estético, e por isso você se sentiu um fracassado, porque você sai cedo de casa, você trabalha, você rala, apenas para trazer comida, apenas para trazer pão para a sua mesa, e você se sente um desgraçado por isso, você se sente um infeliz. Isso também é retrato de uma mente escrava. Você não sai de casa cedo, você não acorda cedo e às vezes volta tarde, porque você tem que comer, porque você tem que beber. Faça isso porque você tem amigos, você tem gente para encontrar no seu ambiente de trabalho, que Deus colocou lá para você abençoar. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Porque se você medir a sua vida a partir das coisas que você tem, ou a partir das coisas que você não tem, você é um escravo que tem, ou você é um escravo que não tem, e ainda não está pensando como uma pessoa liberta. A ansiedade ainda vai dominar muito o seu coração, o medo ainda dominará muito o seu coração. Por isso, meu irmão, que vale ganhar o mundo inteiro, e no final de tudo, perder a sua alma para a ansiedade, para os medos, para as figuras que nós colocamos como sucesso e insucesso. Vamos cantar e depois nós vamos orar ao Senhor. Sua alma precisa disso que a gente teve aqui hoje à noite. Sua alma precisa sentar à mesa do Pai e se banquetear daquilo que o Pai ofereceu para nós por meio da sua palavra. Mas se a gente se perder no espírito da Babilônia, a gente não tem tempo nem de se encontrar como igreja de Cristo. A gente não tem tempo nem de sentar e alimentar de fato o que a alma almeja. A nossa alma almeja por esse encontro em família. A nossa alma almeja por esse encontro ao redor da mesa do banquete que o Pai nos ofereceu. Amém, irmãos? Queria convidar um amigo, vem cá, Vinícius, ora por nós, que é muito bom te ver, cara, que legal te ver aqui. Ora por nós, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem ministrado no nosso coração. Oremos. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma porção na sua palavra, Pai. E que a cada dia mais e mais nós possamos ser mais Jerusalém. E que toda a Babilônia que esteja em nossa volta possa cair, ó Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver mais Jerusalém, menos Babilônia, ó Pai. Que a sua vontade prevaleça. E que a nossa vida, ó Pai, seja baseada na sua vontade. Te agradecemos, ó Pai, pelos livramentos, pela ajuda, pelas bênçãos de todos os dias.
E que nós possamos entender, ó Pai, que nós já somos abençoados. E que só temos apenas que te adorar, te louvar, espalhar a tua palavra, ó Pai, pregar o teu caminho, trazer aqueles que estão perdidos para a luz, para que nós possamos a cada dia mais e mais ser um corpo maior, mais unido e que te adore em espírito e em verdade. Nos dê, ó Pai, um fim de semana maravilhoso e um começo de semana na tua presença. E que nós possamos a cada dia, ó Pai, lembrar que tu és grande, que tu és Deus, que tu és poderoso e que não há outro igual a ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, Deus. Amém, Deus. Amém. Dê um abraço na Jerusalém que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Que Deus ilumine a sua vida, que Deus continue falando no seu coração e fazendo de você essa Jerusalém celestial. Amém e amém.